Provavelmente você nunca ouviu falar de Harold Burger, mas com certeza já utilizou o aparelho que ele criou. Em 1903, Burger desenvolveu e lançou no mercado a garrafa térmica de uso doméstico. A garrafa térmica tem um funcionamento muito simples. Um vaso de vidro de paredes duplas com um espaço no meio, fechado a vácuo. As paredes então recebem um revestimento metálico, formando superfícies espelhadas. O vácuo aqui tem a função de impedir a transferência de calor e as superfícies espelhadas servem para refletir o calor, impedindo assim que este seja transmitido por radiação. Dessa forma, a garrafa térmica pode conservar líquidos com temperaturas diferentes do ambiente onde ela está localizada. Sejam esses líquidos a uma alta temperatura ou uma baixa temperatura. Funciona para ambos. Mas é claro que as temperaturas se igualam com o tempo. Conforme o tempo for passando, vai tendo uma perca ou uma absorção de energia. Pois não existe um vácuo absoluto e nem espelhos 100% refletores. E aí tu sai de casa de manhã cedo e leva contigo uma garrafa térmica com um cafezinho, né, para beber mais tarde. E aí mais tarde, na hora do lanche, tu serve um copo de café e dá um gole e percebe que o café ele tá uma temperatura muito baixa, né? Ele já tá frio ali. E aí nesse momento não tem nada que tu possa utilizar para aquecer o teu café e bate aquele estalo na cabeça e eu lembro que o professor de física lá no ensino médio falava que toda energia se transforma. E aí para e pensa, então eu preciso desse café. Tu tá desesperado ali para aquele café e pensa, então eu posso transformar a energia mecânica, se eu sacudir essa térmica, a energia mecânica em energia térmica. Então eu sacudir essa térmica, eu consigo esquentar o meu café ali dentro e aí vou ter uma hora do lanche mais feliz, mais prazerosa ali com um cafezinho mais quente. E aí eu te pergunto, é realmente possível aquecer o líquido no interior de uma garrafa somente chacoalhando ela, somente sacudindo ela? Essa energia, né, essa energia mecânica que eu estou utilizando para sacudir essa garrafa é o suficiente, é significativa para aquecer o meu café ali, o meu líquido no interior dessa garrafa? Quando se pensa em aquecer algo, ou seja, elevar a temperatura deste objeto, desse corpo, desse líquido, sempre vem em nossa mente fontes de calor, né? Ou seja, por exemplo, uma chama de um fogão aquecendo a panela ali. A gente sempre imagina essa situação. Situações em que eu tenha um corpo a uma temperatura maior daquilo que eu queira aquecer, porque a transferência de energia, né, transferência de calor, sempre ocorre naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que ambos estejam em equilíbrio térmico. Então, quando abordamos este assunto, estamos falando justamente de calor, e calor é transferência de energia. E essa transferência de energia vai fazer então um aumento na agitação no interior das moléculas. A energia interna desse corpo que estamos aquecendo vai aumentar, e aumentando a sua energia interna eu tenho então um aumento de temperatura. No exemplo do fogão, né, se nessa panela eu tenho água, é muito fácil notar uma elevação na temperatura, mas uma outra forma de aumentar a energia interna e consequentemente aumentar a sua temperatura e não envolver calor nesse aumento de temperatura é por realização de trabalho nessa água, que é uma forma bem diferente uma da outra. E agitar, chacoalhar, sacudir uma garrafa que contém líquido é sim uma forma de aumento de energia interna que não está envolvendo em nenhum momento ali o calor. É claro, se na mão que eu estou segurando uma garrafa PET, por exemplo, aqui eu estava falando sobre garrafa térmica, mas uma garrafa PET também funciona.
Então, se eu quero realizar experimento com uma garrafa PET, eu tenho que também isolar a mão, né, que está segurando essa garrafa térmica, para não ter transferência de energia a partir da mão para a garrafa. Então, isolando isso, eu vou ter somente um aumento da energia interna a partir do trabalho realizado na garrafa, no líquido, né? Aí para e pensa assim, então, Pajão, se eu botar água no liquidificador, eu vou aquecer essa água? Vai aquecer essa água sim. Mas é claro, vou aquecer a água, mas se ao invés do liquidificador eu utilizasse um aquecedor elétrico, né, eu seria muito mais efetivo no dessa água. Então já ficou meio que evidenciado aqui que aumentar a energia interna do líquido a partir de uma fonte de calor é muito mais efetivo do que pela realização do trabalho. E num liquidificador já não vai ser muito efetivo, então imagina chacoalhando uma garrafa térmica. Quando pensamos agora justamente na garrafa térmica e tentar aumentar a sua energia interna por agitação, fica muito difícil a gente conseguir quantizar a realização de trabalho sendo exercida nessa garrafa térmica. Não tem como quantizar a quantidade de trabalho, mas dá para medir a sua variação de temperatura, né? Ou seja, eu tenho uma temperatura inicial e uma temperatura final. E com essa variação de temperatura eu consigo mais ou menos trabalhar com alguns números aqui. Então eu coloquei água em uma garrafa térmica, com uma temperatura inicial de 45,3 graus Celsius, e após 2 minutos sacudindo essa garrafa térmica, tentando manter sempre uma cadência na agitação, né? Tentando manter sempre o mais próximo possível de um trabalho contínuo, mesmo eu não sabendo quantizar o trabalho. Então, após esses 2 minutos, eu medi novamente a temperatura da água e eu tive uma variação de 0,5 graus Celsius, deixando a temperatura no interior dessa garrafa térmica de 45,8 graus Celsius. Então, sim, somente por sacudir essa garrafa térmica eu consegui aumentar um pouco essa temperatura. Mas percebam que eu tive um aumento de meio grau Celsius, ou seja, 0,5 graus Celsius. Se nesse mesmo intervalo de tempo, ou seja, nesses 2 minutos, eu utilizasse um aquecedor elétrico, eu conseguiria ter uma variação de temperatura ali em torno de 35, 40, 45 graus Celsius. Então dá para aquecer um líquido no interior de uma garrafa apenas sacudindo ela. Mas existem métodos muito mais eficientes do que esse. Então, a partir de uma fonte de calor, né, com certeza eu vou ter muito mais eficiência no aquecimento dessa água e conseguir tomar o meu cafezinho ali na hora do lanche. Gostou do vídeo? Então não esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu gostei para poder acompanhar todo o conteúdo que está sendo lançado no canal. Também aproveite e siga nossas redes sociais que estão aparecendo logo abaixo. Um abraço!